amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja contigo onde quer que esteja. Estamos de volta com mais programa, esse culto do lar, com a finalidade de levar até você a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Então, meus queridos, onde você estiver, se sinta abraçado pela graça soberana do Senhor Jesus Cristo, que ela possa te envolver nessa noite e nesse momento. Seja um momento esse que nós vamos estar com você, talvez bem distante de você, claro, mas levando uma palavra que pode ser bem aplicada no seu coração, de forma que você possa se alegrar no Senhor e experimentar a vida a partir desse momento, uma vida nova. É isso que nós desejamos a você, uma vida nova e uma vida na alegria do Senhor. Então, que a graça seja contigo, parabéns para você, que nesse dia completou mais uma data, que ela se renove em sua vida e que você seja abençoado. Mas que ela se renove com Cristo, fortalecendo a sua vida e sendo a sua alegria. Muito bem, sou o pastor Inácio da igreja aqui ministrando na Igreja Batista Missionária, nessa cidade. Uma igreja que ama você e a sua família. Amanhã às 19h30 temos celebração na casa do Senhor. Ministração da palavra de Deus, oração por você e pela sua família, pela cidade, pelo país e pelo mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, graças a Deus, a graça e a paz também para todos os irmãos aqui presentes e também você que está do outro lado participando nesse momento. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu sou o presbítero Sebastião da Igreja Pentecostal Fé na Palavra e estamos aqui para transmitir esse culto para o lar. Então que Deus venha aplicar cada palavra em cada coração nesta noite e dizer para vocês que é um privilégio, vocês terem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor em casa, Já diz o tema de hoje que a alegria do Senhor é a nossa força, deveremos esforçar, para ir na casa do Senhor, mas às vezes você não tem oportunidade, mas mesmo assim ouvindo a palavra em casa, está esforçando para dar ouvido à palavra do Senhor. Então que Deus abençoe, quero mandar a graça e a paz para minha esposa, meus filhos, abraçar todos os amados irmãos, amigos aí, esparramados no Brasil, em Mato Grosso, sempre pessoas tendo participação, Iracema Santos, minha prima, também sempre o Hélio Moura, na sintonia, o Gilson, meu sobrinho ali em Cuiabá. E Deus continua abençoando cada um em nome do Senhor e com certeza Deus tem uma palavra toda especial para os vossos corações nesta noite, em nome de Jesus. O Zineide Sá também está com a gente, Muito bem, meus amados. Então, Gildemar Moura, também um abração a você e sua família. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. E tenha uma noite abençoada e amanhã é um dia de vitória, Então, amanhã a gente sabe que pertence a Deus, mas a gente confia em Deus, na certeza de que o amanhã nós estaremos lá no amanhã do Senhor e com certeza seguindo a nossa caminhada e a nossa missão determinada pelo Senhor. Rapaz, nós temos um tema que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Agora é interessante a gente ler esse contexto desse texto, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Quando a gente começa a ler, a gente vê a convocação do povo de Deus. Vemos Esdras como sacerdote e vemos, entendeu, algo especial assim, a convocação para o conhecimento da leitura, a alegria na leitura do Senhor, a alegria em reunir o povo, a alegria também em festejar ao Senhor. O povo de Deus é um povo festeiro, Em toda a história, quando a gente olha para o Israel, a gente ainda hoje vê o povo de Israel, com a festa do povo de Israel, uma festa diferente da nossa, que muitas vezes
é uma coisa simples e assim meio embutido, amarrado, né? Mas a festa do povo judeu, ela é uma festa solta, uma festa diferente, uma festa alegre, aonde dançam. Não é aquela dança nossa, porque a dança nossa é uma dança meio complicada, né? É aquela dança homem com mulher, bem apegada à dança, é uma dança solta. O homem dança solta, a mulher dança solta lá, diferente. Então, havia a razão da alegria, do povo se alegrar na convocação da leitura do livro sagrado, a alegria do Senhor também, quando eles se reuniam para ler a lei mosaica, né, dos ensinamentos do Senhor, havia essa alegria. A coisa que mudou, porque hoje, quando se trata de se alegrar lendo, parece que para muita gente não há essa alegria justamente para, vamos dizer, se convocar uma cidade, trazendo para exemplo nosso aqui onde nós estamos, eu não sei se vai ter essa festa na leitura, né? E aí, pastor? Vai ter uma festa na leitura da Bíblia? Será que se convocarmos a nossa sociedade para uma festa de leitura, bíblica ou não, será que vai ter essa festa? Talvez não, né? Porque as pessoas estão muito incomodadas acerca, né, de examinar as escrituras, né? A maioria. As pessoas têm aquela preguiça, né? Uns dizem que dói a vista, outros dizem que dá sono. Mas o interessante é que alguns, eu creio que a maioria, quando está, né, nas redes sociais, talvez tenha aquela duração, né, de ir ali observar, compartilhar, comentar. E para as coisas de Deus sempre há aqueles impedimentos, sempre houve e haverá impedimento. Então, para nós conseguir isso aí, é claro que depende de nós esforçar para mandar o sono embora, né? Para prestar culto. Eu estava vendo certo dia uma mensagem de um pastor e ele falando que não era contra pessoas ir à igreja e dormir na igreja. Era melhor estar dormindo na igreja do que faltar o culto. E fica aquele suspenso, né? O bom mesmo é nós ir na igreja, adorar e cultuar ao Senhor. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que quando chega na igreja dá sono. Talvez em casa, esperto o sono, não consegue dormir e na igreja dá esse sono. Será por que isso? Há uma força negativa por trás disso. Então, não há muitas das vezes essa alegria do povo, a maioria se envolver nas coisas de Deus, porque uns põem dificuldade, né? Mas na verdade precisamos se alegrar. Quando o Senhor citou aí, né, sobre até mesmo aquela passagem lá, e quando eles encontram o livro da lei, eles têm aquela alegria, eles começam a chorar e começaram a observar que estavam errados naquilo. E a Bíblia diz que ficaram ali lendo o livro da lei de manhã até meio-dia. E com certeza houve ali uma alegria imensa, uma satisfação, muito prazeroso, porque eles encontraram o livro. Então, Neemias, quando falando sobre celebração, eles também se alegraram naquele esforço ali por ver ali a reforma. Eles conseguiram ali com a ajuda, cada um esforçando para fazer aquilo que podia e sabia fazer, o que sabia sentar um bloco, uma pedra na época, ele fazia. O que não sabia, sabia mexer uma massa, mexia a massa. O que não sabia mexer uma massa, cortava madeira, outros carregavam, mas todos ali compartilharam naquela obra e por fim então eles se alegraram naquela obra concretizada, reformada, né, que ali o Senhor propôs. O próprio Neemias, ele assentou no seu coração de não aceitar aquela situação, porque, pastor, tem situações em nossas vidas que nós não deveremos se conformar. A Bíblia diz, é claro que se você for ler o texto e o contexto entra em outro assunto, mas mesmo assim nós tiramos proveito em Romanos,
quando diz ali que para não vos conformei com as coisas desse mundo. Então há muitas pessoas se conformando com incomodismo, muitas pessoas às vezes se relaxando acerca da leitura da palavra do Senhor, e se não houver um esforço da nossa parte, nós não conseguimos participar, ir à igreja, ler a Bíblia, jejuar e fazer outras coisas, tudo relacionado espiritualmente a um impedimento. Mas é hora de nós regaçar as mangas espiritual e aí se envolver na festa, né? Nas coisas que agradam ao Senhor. E como o Senhor falou, que respondendo com a pergunta que o Senhor fez, se houver essa convocação, é claro que vai faltar talvez 90% da população para se envolver nesta leitura, nessa festividade, que é algo que nos ajuda, né, a permanecer, porque a palavra do Senhor, ela é que nos fortalece. É verdade. Então, por isso que a gente vê essa questão dessa convocação, desse encontro, justamente Neemias, governador Esdras, como sacerdote, algo assim especial, né? Bem maravilhoso. E a leitura da palavra de Deus, quando nós lemos a palavra da dispensação da graça e do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo de Deus, ela tem um sabor mais do que o favo de mel, como ela mesmo fala. E Jesus Cristo, ele falou dizendo: o meu povo erra por falta de conhecimento. Há muitas pessoas errando por falta de conhecimento da lei, e precisamente a lei de Deus, que é a lei que está sobre todas as leis, a lei do Senhor, que edifica, que santifica, que abre a nossa mente, a nossa consciência e ainda nos prepara para viver nesse mundo bem, como também no mundo futuro. Então, é muito importante. Eu sei que não é fácil ler a Bíblia, claro, porque muita gente não sabe nem como ler Bíblia, tem razão, mas essas pessoas deveriam procurar justamente como ler a Bíblia. Imagine quando você começa a ler a Bíblia o Antigo Testamento, ou em livros que você não vai saber como começar, o significado, essa coisa toda de algumas palavras que precisam de ajudas, não é, para poder entender. Mas há seminários, e antes, fora do seminário, o maior seminário da história da humanidade não eram os seminários, as casas de formação de obreiros. Os seminários, o maior seminário que podemos considerar que há na face da terra são as igrejas, quando elas estão ensinando a famosa doutrina. Porque a doutrina não significa nomenclatura, como alguns pensam que doutrina é proibição de homens, aí é outra coisa, não é? Se trata de doutrina. Doutrina significa ensinamento da palavra na sua essência. Então, a doutrina bíblica, o ensinamento da palavra de Deus, ele pode ser enfadonho ou até cansativo, mas é ele que produz o crescimento espiritual, intelectual também, porque quando nós estamos ensinando, lendo a palavra, estamos crescendo espiritualmente, intelectualmente, nos fortalecendo, abrindo os olhos do entendimento para compreender não somente as coisas espirituais, mas também as coisas que estão no nosso mundo, na nossa atualidade. Então, é necessário ter esse conhecimento. E a lei, ela edifica, a lei, ela liberta. O próprio Jesus Cristo, ele falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade. E a verdade é conhecimento da lei de Deus, é conhecimento de Deus. A gente lembra também de que a palavra diz que devemos conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento. Então, não basta conhecer como Jó, não é só antes de ouvir falar, é necessário conhecer e andar, conhecer de intimidade. E como nós podemos conhecer Deus, se não for pela palavra sagrada que Ele deixou e pela sua lei? Jamais alguém poderá falar acerca de Deus se não for fundamentado nos seus ensinamentos sagrados na palavra do Senhor. Então, por isso que nós aconselhamos a você a ler, a ouvir a Bíblia, mas examinar também.
Porque se você está nos ouvindo agora, nós precisamos estar fundamentados na palavra, no que ela está dizendo, na sua essência. Se falar de mim mesmo, se eu estiver falando de mim mesmo, não tem sentido, né? Então a palavra é que fundamenta os nossos ensinamentos, a palavra é que abre nossos olhos do entendimento, a palavra que nos guia no processo da santidade e também da liberdade, porque ela traz libertação. As pessoas muitas vezes, ou muita gente, quer que as pessoas não tenham conhecimento, ou um conhecimento bem pequenininho, porque quanto mais você conhece, mais você se liberta. Mas você tem o conhecimento. Se a pessoa estiver falando o que não é verdade, você olhando nos olhos dela, você tem conhecimento se ela é verdadeira ou não. Por isso, essa é a alegria no Senhor. A alegria em conhecer. A alegria no Senhor, porque eu não posso celebrar quem eu não conheço. Como é que o povo aqui estava celebrando, Neemias, Esdras, convidou o povo para se alegrar, lendo a palavra, mas nessa alegria também tem os levitas que estavam ali celebrando. Celebrando a quem? Celebrando ao Senhor dos Senhores. Celebrando a quem? Celebrando o Rei dos Reis. Celebrando a quem? O autor das Escrituras Sagradas, o autor da lei. Quando nós imaginamos a lei, podemos olhar e lembrar de Moisés lá recebendo os mandamentos naquele momento especial, daquele encontro com Deus. E dali o crescimento, a desenvoltura, a maneira como a Bíblia foi escrita por 40 escritores, ou mais de 40 escritores, mas todos capacitados, usados pelo Espírito Santo, de diferentes lugares, que nunca se conheceram os autores da palavra de Deus, e está todos em perfeita harmonia, para falar e trazer esses ensinamentos para a edificação do povo de Deus, em toda a história. Em todas as gerações, Deus, essa palavra, ela permanece sendo fiel e trazendo a alegria e o conhecimento de Deus. Por isso, nós nos alegramos nesse conhecimento do Senhor, nós nos alegramos em servir ao Senhor, nós nos alegramos no Senhor, que é a nossa fortaleza. É verdade. Por isso, prosseguimos. É interessante que, falando em alegria, né, nós vemos uma passagem muito conhecida no Salmo 100, né? Celebrai ao Senhor com alegria, com júbilo, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, quando nós nos reunimos para a celebração, deveremos esforçar o quê? Para estar alegre na presença do Senhor, esforçando, né, para dar o melhor, né? Qual é o melhor que poderemos dar para o Senhor? Aquilo que nós temos, aquilo que nós conseguimos, que nós tiramos do coração. O melhor é aquilo que sai do coração com gratidão, satisfação, para oferecer e conceder para o nosso Deus. Então não, muitas das vezes, com amarrado, né, cara amarrada, pessoas às vezes raivosas, pessoas ali como que não está sentindo a presença do Senhor sobre vossas vidas. E realmente o cristão, né, deve sentir esse prazer pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos salvos, somos vencedores, ainda que passamos algumas adversidades, mas isso não é o caso de nós baixar a cabeça, porque o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que tinha prazer nas tribulações. É aí onde se encaixa que nós deveremos estar felizes, estar alegre na presença do Senhor. E sem o esforço, nós não conseguimos isso. Como eu já citei, para ler a Bíblia depende do esforço, não na marra, mas o esforço tirado do coração, sabendo que aquilo ali vai nos trazer um bom resultado. Então, na Bíblia, até para nós sermos salvos, né, nós deveremos esforçar. A Bíblia diz, esforçar por entrar pela porta estreita, né, em Mateus 7:13. Então, se não houver um esforço da nossa parte, aí a carne, ela reina. A carne, ela consegue nos vencer. E há uma briga, uma guerra entre a carne e o Espírito nos levando para a leitura, nos levando para festejar, e a carne nos levando para pecar, para ficar em casa, para não participar
de escolas bíblicas e tantas outras coisas, e precisamos ter um esforço para ter aquela celebração. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes a gente cansado, né? Hoje não estou aqui me lamentando, se eu fosse olhar para cansaço físico, eu não estaria aqui, mas graças a Deus que o Senhor propõe no meu coração uma responsabilidade, e estou aqui alegre, estou aqui, eu não estou aqui porque me faltou opção, não, eu estou aqui porque aqui é o melhor lugar de nós transmitirmos a palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, falar com você aí do outro lado, que é uma satisfação. Ficamos felizes quando vê pessoa comentando, pessoa interagindo, isso, né, prova que o povo está atento, estão esforçando para ouvir a programação. Então isso é um prazer muito grande nós pregarmos a palavra do Senhor. E o salmista, ele tinha esse prazer, né, de celebrações, tanto que no 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, naquela alegria, naquele prazer. E na casa do Senhor tem o quê? Tem palavra, tem louvor. Na casa do Senhor tem pessoas ali cultuando, adorando ao Senhor. E quando chega no Salmo também 27, versículo 4, nós vemos ali o desejo do salmista, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, né, por longos dias, aprender no seu templo. Então esse prazer que ele teve, eu preciso ter, nós precisamos ter, e pedir ao Senhor e buscar, esforçar. Quando diz pedir, depende do esforço. E tem muitas pessoas que pedem, mas não buscam, né, pastor? Ah, eu vou pedir ao Senhor para eu ser um ministro da palavra, mas não esforça para ler a Bíblia, não tem prazer de ler a Bíblia. Abre a Bíblia no Salmo 91, fica lá, né, empoeirada. Abre no Salmo 23 e nunca lê. E existe aquelas pessoas também, não sei se o pastor Inácio tem esse conhecimento, mas eu já vi pessoas que eles passam semanas e semanas sem pegar na Bíblia, na palavra do Senhor. E ainda já vi pessoas subir no altar e abrir a Bíblia, diz que onde sair, onde é que vai ler, porque ali, né? E na verdade não é isso. Tem que se preparar na presença do Senhor, buscar o conhecimento, ler o texto, o contexto, a história, ter aquela preocupação para levar um alimento para as ovelhas, que está ali muitas das vezes faminta e precisando da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não voltará vazia. Sim, a palavra do Senhor, mas a minha palavra ela pode voltar vazia. Então precisa esforçar para trazer uma palavra do Senhor com alegria, com satisfação, para que assim nós venhamos ter a nossa alma, o nosso espírito alimentado na presença de Deus. Bem interessante, porque é o seguinte: a palavra de Deus diz, há várias recomendações sagradas. Quando Josué substituiu Moisés, a recomendação é que ele meditasse na palavra e que não desviasse dela nem para um lado nem para o outro, mas meditasse nela de dia e de noite. A gente vê o Salmo 1, esse salmo é muito lindo. Vou até ler para você que nos acompanha, porque é algo assim maravilhoso a palavra de Deus, quando ela nos ensina acerca justamente dos seus ensinamentos. E a questão do meditar, do crescimento, do conhecimento. Você pode conhecer sem examinar? Não. Quando você se aproxima, vai para o médico, a primeira coisa que ele manda é uma bateria de exame. É muito exame que ele pede, né? Para poder saber diagnosticar a sua situação, ou a situação de qualquer um de nós que formos passar pela mão do médico. Então, o que não é diferente também na Bíblia Sagrada. Para nós termos conhecimento de Deus é necessário examinar a sua palavra. E examinar vai além de uma leitura vazia. Às vezes você tem que ter um monte de livro para te ajudar a você conhecer uma simples palavra ou uma coisa assim. E o salmista, ele sabia muito bem, quando ele disse o seguinte, falando acerca da bem-aventurança, que significa bem feliz, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios é aqueles que justamente
dão conselho para a perdição. É uma pessoa ímpia, não tem conselho do bem. E a palavra diz, não te detém no caminho dos pecadores. Também não deve caminhar no caminho dos pecadores, mas procurar andar no caminho do justo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, que são outra classe de pessoas. E a recomendação sagrada, antes, o prazer do homem e da mulher de Deus, é isso que está aqui no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita dia e noite. Então, o prazer do cristão que perdeu o prazer,